Então, vamos dar início ao nosso encontro, agradecendo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez nós nos reunirmos aqui entre amigos, encarnados, desencarnados, que vêm aqui nos amparar, nos orientar nessa reunião, nesse estudo tão importante a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar oportunidades como essa, de estarmos aqui encarnados, tendo as oportunidades que nos são dadas. Agradecer por tudo que temos, quem somos, agradecer pela doutrina espírita que nos esclarece e assim nos dá força para seguir a nossa caminhada. Nesta noite, Pai, humildemente lhe pedimos o amparo, a proteção e vamos vibrar também pelos amigos que não puderam estar conosco nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito Protetor, Instruções dos Espíritos, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, a fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião, mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade e do sacrifício e da abnegação. Enfim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a Clarice, deixa eu só adicionar a Clarice. Eu vos repito, a fé humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas, né? Então, é bem interessante essas explicações aqui do espírito protetor, né? Que ele começa falando que nós já trazemos esse sentimento inato conosco, né? A gente precisa apenas desenvolver, trabalhar ele, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Encarnado, porque a gente tem essas oportunidades, né? De poder trabalhar esses sentimentos. A gente pode trabalhar a fé,
a gente pode trabalhar o amor que nós trazemos também. Mas ele está ali inato, ele está parado, a gente precisa lapidar, trabalhar esse sentimento. Então, quando a gente está junto da nossa família, quando a gente está na sociedade, quando a gente passa por essas situações, atribulações, enfim, momentos bons e agradáveis, a gente vai conseguindo trabalhar e lapidar esses sentimentos para que eles possam ser mais intensos e eles possam nos auxiliar melhor, tá? Então a gente para ali, né, desliga esse automático de tudo, volta ali um olhar amoroso para nós e nós vemos que trazemos muitas potencialidades, né? Então a fé, com certeza, ela é muito importante, porque a fé significa o crer, o acreditar, né? Mas não basta acreditar por acreditar, muito pelo contrário, a fé ela deve ser esclarecida. É por isso que a oportunidade de poder estudar, entender o que significa essa fé, tá? Então é isso que a doutrina espírita nos chama, esse convite aí que nos é feito, para que através dos esclarecimentos a gente possa trabalhar a nossa mediunidade, possa trabalhar a caridade, o amor, a fé, enfim, tudo que vem ali. E é muito importante isso, né? Porque a partir do momento que a gente tem a compreensão das coisas, a gente sente mais vontade de querer aprender mais, de buscar mais, de traçar um caminho, de querer que coisas aconteçam na nossa vida, porque tudo que vai acontecendo, a gente vai conseguindo refletir. E isso é muito importante, tá? E uma coisa que eu queria comentar também é essa questão do magnetismo, né? Esse magnetismo significa aquela coisa da lei da atração, né? Então, se nós pensarmos coisas boas, né? E quando você tem fé, significa algo bom para você. Então, você pensa coisas boas, se transforma numa energia boa, isso aí vai tendo um retorno. Se a gente pensar negatividades e agasalhar ali, ter conosco coisas nocivas, negativas, da mesma intensidade, tá? Então, esse é o magnetismo. É a questão da atração. Tudo aquilo que nós queremos, nós construímos, nós atraímos para junto de nós. Tá, pessoal? Então é importante a gente entender esse magnetismo porque ele está sempre presente aí nas questões que a gente está aprendendo sobre a mediunidade, até sobre o vampirismo que a gente está falando, né? Então, tudo que a gente cria ali, potencializa e acha que aquilo se torna algo ali intenso, ou seja ele do bem ou não, a gente vai atrair energia, situações, espíritos encarnados, né? Porque nós estamos emitindo isso, tá? Se nós pensamos coisas boas, ok, vamos tentar refletir sobre essas coisas boas, e se nós também estamos tendo ali algumas dificuldades nesse campo aí da negatividade, vamos tentar mudar, enfim, tá? A gente, nós aqui, todos nós, né? Estamos para buscar esses aprendizados. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um comentário? Oi? Quem falou? Ô, Conceição, minha amiga, boa noite. Boa noite, Vitor. Opa, Qual o vai lá, por capítulo, favor. Vitor? Oi? Só consegui entrar agora. Qual o capítulo? Não, a É o gente está no português? Evangelho aqui por enquanto. Ah, está no Evangelho? Nossa, eu estou É, adiantando. mas já estamos encerrando. Ó, o tema do Evangelho, Conceição, foi a fé Sim. divina e a fé humana. Foi umas Hum, instruções dos Espíritos, o Espírito Protetor, Paris, 1863, do capítulo 19. A tá fé que bom. transporta montanhas. Tá? Obrigada, Vitor. Obrigada. Nada. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Então vamos lá, pessoal. Bom, eu estou trazendo aqui algumas questões referentes ao vampirismo e vamos ver se a gente consegue terminar hoje para a gente aí voltar para o nosso livro, tá? Então aqui eu vou falar um pouco hoje sobre a questão dos vícios e vampirismo na visão espírita, tá? Então, na verdade, é só um resumo aí das coisas que nós já comentamos anteriormente, né? Sobre essa questão do vampirismo. Tá? Então eu vou dar sequência aqui para a gente finalizar e depois a gente retomar aí o nosso livro do capítulo. Aí nós vamos entrar no capítulo 8, Vampirismo, tá? Que é o livro Mediunidade. Tudo bem? Então vamos lá. Vícios e vampirismo na visão espírita. Qualquer tipo de vício é prejudicial à saúde, para a vida em família e ao convívio social.
As causas dos vícios em substâncias ou em jogos, por exemplo, são variadas e encontram uma explicação até mesmo genética, como é o caso da dependência química. Então, a ciência trata muito isso, né? Questão de ter alguém na família que desenvolve o hábito do vício do álcool, enfim, alguma coisa assim. Então, os parentes próximos ali, eles podem desenvolver, né? Já tem uma predisposição para o consumo, enfim, para entrar desenvolver o alcoolismo, alguma coisa nesse tipo, tá? Agora, para a doutrina espírita, os vícios denotam um desequilíbrio moral, que podem ter origem em vidas passadas. Com certeza, né? Nós estudamos a questão das reencarnações, né? Da nossa bagagem. Então, tudo que nós já vivenciamos, essas situações aí que ficaram aí no passado, em algum momento vai ter que rever isso de alguma forma, né? Mas lembrando que para passar por alguma situação que a gente precise, não será ao acaso, ou então estaremos abandonados à nossa própria sorte, tá? Sempre haverá um amparo espiritual e um preparo para que a gente possa lidar com essas situações, tá? É, que nós comentamos muito a questão das encarnações, a questão dessa programação no plano espiritual. O Roberto, até no livro que ele está estudando conosco, ele trouxe ali. Tem algumas mensagens também nos bastidores da mediunidade que nós comentamos, do preparo que eles fazem com os médios que estão para reencarnar, né? E eles frisam isso, que não é por acaso essa questão da mediunidade, enfim. Então, as situações da nossa vida, do nosso dia a dia, estarmos em determinados locais, né? No trabalho, enfim. Porque é ali que a gente pode vencer, a gente pode aprender, superar, enfim. Né? Há alguma coisa para acontecer ali para todos nós, tá? Então, para a doutrina espírita, os vícios denotam de um desequilíbrio moral que pode ter origem em vidas passadas, tá? Lembrando também que nós não estamos aqui para ser destinados ali a ter um sofrimento e que aquilo não passe, tá? Então, por exemplo, na questão do álcool, se a gente traz essa situação, se em algum momento a gente já vivenciou isso aí num passado, numa vida passada, isso aí faz parte da nossa bagagem, a gente traz uma predisposição. Então pode ser que aqui a gente desenvolva um alcoolismo ou não, tá? Pode ser que a gente passe a vida inteira e aí não vivencie aquela situação, mas pode ser que a gente pegue, né? Qualquer um de nós ali, ao primeiro contato ali com o álcool, possa desenvolver um quadro bem de um desequilíbrio bem acentuado, tá? Mas mesmo que isso aconteça, nós temos totais condições de vencer, tá? De superar, a ajuda vai estar ao nosso alcance. Os tratamentos médicos são fundamentais, mas uma pessoa viciada também deve ser orientada a procurar uma ajuda espiritual. Com certeza, porque tem questão das obsessões, né? Os espíritos que se juntam ali, tem questões relacionadas ao passado, enfim, né? Os encarnados de hoje, então é uma situação ali que é um cuidado, né? Então tem que cuidar da questão da matéria, do corpo, enfim, procurar uma ajuda sim, mas cuidado espiritual. E também é uma forma de, por dentro, né, intimamente, nós nos fortalecemos para conseguir dizer não a essa questão do vício, né? Superar isso, se sentir mais forte. Aí entra a questão do evangelho, da prece, das leituras, enfim, tem uma série de situações para que intimamente, né, nós possamos estar ali mais fortalecidos referente a essas questões aí que nos levem a um desequilíbrio. Isso porque, como explicamos, o vício de uma pessoa serve de alimento para espíritos desencarnados que ainda sentem a vontade que tinham quando viviam no plano físico, tá? Então, acabamos por atrair essas situações, né? E esses irmãos aí que se encontram ainda presos a esse quadro, né? A procura por satisfazer os vícios pode dar início ao processo de desequilíbrio psíquico e orgânico, podendo levar ao fenômeno obsessivo também conhecido como vampirismo, tá? Que é o que nós comentamos. Nós atraímos, através dos nossos gostos, costumes, aquilo que nós estamos fazendo, atraímos companhias. Não tem como.
sejam de encarnados, sejam de desencarnados, tá? Uma coisa que acontecia comigo, eu vou até comentar com vocês. É, antes eu tinha o hábito de fumar, eu fumava, né? Fumava bastante. E eu não entendia muito bem, porque juntava com a questão da mediunidade, e aí eu só vim entender na casa de Fabiano, né? Estudando essas questões espirituais. Às vezes eu estava lá no meu trabalho, eu estava fazendo alguma coisa, daqui a pouco vinha uma voz na minha cabeça: vamos fumar um cigarrinho, vamos fumar um cigarrinho, vamos fumar um cigarrinho. Aí eu pegava, ia lá e fumava um cigarrinho. Então, na verdade, eu estava atraindo essas situações por aquilo que pelas minhas ações, né, eu estava atraindo espíritos ali junto de mim que compartilhavam daquilo, né, desse usufruto dessas situações. Hoje eu entendo, né, que eu estava fazendo mal para mim e também para esses irmãos. Então, eu fui podando isso aí, graças a Deus, hoje eu estou livre, enfim, já faz um bom tempo que eu parei. Mas é mais ou menos assim que funciona. Às vezes esses gatilhos, esses mecanismos, eles estão ali e a pessoa que está envolvida naquela situação, ela nem percebe, né? E aí entra a questão do vampirismo, que nem nós estamos comentando, né? Que já parte para um campo obsessivo, né? Podendo ser simples ou uma obsessão mais intensa, né? Porque já está ocorrendo ali uma troca, uma aceitação por parte daquele que está sendo induzido, né? Ninguém pode forçar nada, tá? A gente vai poder falar, não, me forçaram. Não, nós fizemos escolhas, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer um acréscimo? Então vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. A procura por satisfazer os vícios pode dar início a... já li, desculpem. Algumas vezes o espírito que se torna um parasita pode não ter a intenção de fazer mal ou obsediado, mas sim satisfazer as suas necessidades, tá? Já comentei, mas vou frisar novamente. A questão de essa ligação se dá apenas pelas escolhas ali que uma das partes está fazendo que está atraindo esse espírito, tá? Ele não tem ali nem, às vezes nem conhece, não tem o conhecimento de quem é, o que fez, da vida passada, de não sei o quê, que pegou e fez mal, não. Ele simplesmente tem um hábito que atrai outro que tem o mesmo hábito, tá? Tá feita a ligação. Bem, vamos lá. Como o perispírito dos encarnados é de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Se as emanações são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão saudável. Se são más, a impressão é penosa. Por a Tati aqui que ela saiu. Penosa. Se elas são permanentes e enérgicas, as emanações más podem ocasionar desordens físicas. Esta é a causa de certas enfermidades, tá? Então, experimentando ali situações desagradáveis juntos de encarnados ali no mesmo padrão de vibração, né? Essa troca ela é espiritual, do perispírito para perispírito, tá? E aí se transforma numa energia que ela é exteriorizada pelo corpo através das sensações, né? Que é o que nós comentamos aqui anteriormente. Ansiedades, cansaços, né? Desânimo geral, enfim, porque são energias ali negativas, energias difíceis que estão sendo trocadas, então não tem como acontecer alguma coisa boa, tá? É uma coisa que a gente sempre comenta, que vocês podem até observar aí nos estudos, André Luiz, em alguns capítulos, que fala que quando o processo obsessivo ele está instalado, né? É, eles têm que tomar todo o cuidado ali ao desligar, né, o encarnado, o obsessor, de cessar ali essa ligação de uma hora para outra e repentinamente, porque pode trazer danos sérios ali para o encarnado, por exemplo, né? Então, isso é um cuidado que a espiritualidade tem, enfim, que os trabalhadores também têm que ter. Porque, assim, está ocorrendo uma troca de energia, né? Então, é como se energicamente, um dependesse do outro. Um tivesse ali dependendo do outro. Ah, eu estou aqui, estou obsediando o Rafael aqui, vou dar um exemplo. Estou obsediando o Rafa para ele fazer as coisas que eu quero. E ele faz. E a gente está nessa troca, ele é meu amigo, é meu parceiro, a gente está junto. A gente está trocando uma energia ali. Não é uma energia boa, mas a gente está ali. Então, se
tem ali uma ruptura dessa ligação de uma hora para outra, o corpo ali, o encarnado, ele pode sentir falta dessa energia, né? E aí ele pode desenvolver problemas graves. Então, o que acontece nesses casos? Né? Através de um tratamento de desobsessão, esse desligamento é feito aos poucos, que ocorre o quê? Uma necessidade de uma energia salutar, né? Através dos passes, através do tratamento, frequentarmos uma sessão, um lugar sério, né? Que nem a casa de Fabiano. Então, essa energia vai sendo trocada aos poucos até que ocorra ali o desligamento total. Tá? Então, por isso que, se por acaso vocês verem alguma coisa em alguma leitura, né, falando sobre isso, que pode soar um pouco estranho, mas na verdade é que essa ligação ela não pode ser feita de uma hora para outra, porque pode trazer danos ali muito sérios, tá? Então, ela é feita aos poucos, né, para que uma energia seja substituída, essa energia negativa ela seja substituída por uma energia salutar, uma energia boa, e o corpo ali, o encarnado, ele vai se adaptando a essa nova energia. Tá? Então, isso é bem importante, que é o que ele fala, que os perispíritos, independente, nós estamos aqui encarnados, ok? Mas nós somos espíritos. Nós temos o nosso perispírito, o nosso envoltório, né? O elo de ligação de quem somos, né? Na essência, que somos seres espirituais com o nosso corpo material. Então, esses espíritos que estão do outro lado e desenvolvem essas patologias, né? Essas situações aí relacionadas à questão de obsessão, são da mesma forma, idêntica, né, o perispírito. Então, essa assimilação de energia é muito fácil, tá? Então, mais um cuidado aí da nossa parte. Ô, Vitor, Oi, pois não, e Conceição, fala, minha amiga. aproveitando esse gancho de você falar dessa, que não pode desligar de uma vez, porque traz Sim, consequências, pode trazer consequências, porque muitas pessoas começam a ir na casa espírita com determinada situação, às vezes obsessões, e é mandado para um tratamento, para uma sessão ou tratamento individual. E muitos desistem por achar que está demorado, não está fazendo efeito, e ouvindo assim, a gente sabe que é tudo aos poucos, né? É aos poucos que vai sendo afastado aquele espírito, porque não tem como sanar de uma vez, que é para o obsessor e você também não sentir, porque está ali tão juntinho, tão grudado, que na hora que separa, se essa ruptura de uma vez pode até ocasionar a morte da pessoa, não é? com certeza, minha amiga, muito bem posto. Então, a gente tem que ter paciência nessas Paciência, questões, para que as coisas tem que ter aconteçam, né? paciência, Muito bem posto. assiduidade. Obrigada, Vitor. Obrigado, minha amiga, pelas suas contribuições. É o que a Conceição falou. Tem que ter paciência. A questão da mediunidade também, da mesma forma. Tem paciência, porque as coisas estão acontecendo e tudo é muito intenso. Então, imagina, passamos muito momento com tudo muito intenso. E, de repente, assim, de uma hora para outra, a gente tem que entender, canalizar essa mediunidade, trabalhar. Então, tudo vai acontecendo ali dentro de um processo. Então, é que nem a Conceição falou, a gente precisa ter paciência, pessoal. Paciência e disciplina, para que possam dar bons frutos, e com certeza darão, né? Depende de nós. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Então é isso aí. Tudo Não, bem? querido, obrigada. Pode continuar. Tá bom. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Mas fique à vontade, tá? Eu tenho uma dúvida, Vitor, Vai na lá, verdade. Paulo. O vampirismo é uma forma de obsessão, certo? Sim, Nós sabemos que existem obsessão entre encarnados e também entre desencarnados, né? O vampirismo existe também de espírito para espírito e de pessoa para pessoa? sim, porque quando a gente fala, né, nessa questão do vampirismo, a gente fala sobre a questão da energia, né? Então é como se, que nem ele fala, não é a questão se a gente pegar a questão vulgar da palavra vampiro, o nome, você vai lembrar do o sangue, não sei o quê, que a gente vê nos filmes. Mas aqui a gente pode levar para a questão da energia, né? De você sugar uma energia ali, né? Trabalhar, retirar a energia daquele que você está obsediando, fazendo com que sua vontade se faça ali sobre aquele que você está interessado. Então, entre desencarnados, sim, tem muito, tá?
Tem muito, entre encarnados também, porque se você desenvolve ali através do pensamento referente àquela pessoa, se ela tiver na mesma vibração que você, então vocês entram, a pessoa entra nessa troca, né? E ela vai acabar se sentindo também, tendo os mesmos efeitos, cansaço, ansiedade, aquele mal-estar muito grande, tá? Porque independente de nós estarmos aqui encarnados ou desencarnados, o pensamento ele é contínuo e o pensamento ele se transforma numa energia, né? É lógico que no plano espiritual, por exemplo, um espírito que está querendo obsediar o outro, ele tem uma ação mais ampla, porque ele tem esse mecanismo do pensamento, ele tem o mecanismo dos fluidos também, que a gente sempre estuda aqui, né? Então, eles sabem como chegar até esses espíritos, fazendo com que eles atuem sobre a vontade, né? Daquele que está exercendo ali sobre os demais. Então, é mesmo, se você pegar algumas leituras aí da doutrina, não tem aquele que é o comandante, né, daquela ordem ali, aquela horda de espíritos em dificuldade, que são levados para obsediar determinadas pessoas, fazer coisas que eles queiram. Então, tem esse processo aí, sim, tá? Não Entendi. sei se deu para captar aí, meu amigo. Deu sim, deu sim. Muito obrigado, Tá? Vitor. Então tem. Assim como tem, que nem você comentou, assim como a gente tem obsessão entre de encarnado para encarnado, então essa questão também dessa energia, dessa troca, dessa retirada dessa energia, ela se dá também muito, muito intensa, tá? Porque nós, é que nem o texto fala aqui, né, sobre a questão do perispírito. Nós estamos encarnados, né? Mas o meu perispírito é da mesma natureza que o seu, dos demais. Então, se eu quiser exercer uma ação obsessiva sobre você, querer te controlar de alguma forma e você entrar, né, nessa vibração, eu vou com certeza ter acesso a você, sim. E aí eu vou retirar essa energia, mesmo eu não sabendo 100% ali como é que funciona esse mecanismo, mas através do meu pensamento, através das vontades, eu vou imprimindo isso para cima daquele que eu estou interessado em desenvolver esse processo, seja encarnado ou não, tá? E pode ter também de encarnado para desencarnado, tá? A gente pode manter aqui, né, que nem a gente até comentou, a questão do não aceite ali por parte do encarnado ou do desencarnado da situação, vivenciando junto ali dos parentes, né? Então isso aí acontece, tá? De uma forma direta ou não. Tem muitos espíritos que, quando estão ali na sessão, eles, por não aceitar a situação, eles estão ali vivenciando no lar, ali, junto daqueles que eram seus queridos. Não estou falando nem de ódios e vinganças, mas de você querer. Então, é uma pessoa que é muito próxima a você, não aceita aquela situação, está dentro da sua casa, ela está ali, né? E você, de certa forma, também não está trabalhando essa questão, então vocês estão ali numa simbiose. Está sendo retirada, está sendo trocada essa energia que não é uma coisa muito boa e não está fazendo bem para ninguém. Então, durante a psicofonia ali, o espírito é levado, aí ele é assistido, ele é esclarecido quanto a isso, então eles falam para ele, olha, isso aí você não está fazendo bem. Não, mas eu tenho amor por aquele meu familiar. Não, mas o seu pensamento, as suas energias, elas são diferentes. E elas estão ali sendo trocadas e está fazendo mal ali, tanto para o encarnado como para o desencarnado, enfim. Então a situação ela se dá da mais variadas formas. Por isso que a gente tem que tentar trabalhar tudo da melhor forma possível. E a questão da obsessão, ela sim, ela pode começar com uma coisa simples e pode, né, se transformar em algo mais intenso ali. A gente tem que tomar cuidado, né? Não é uma questão de você passar um dia ali tendo irritado com alguma coisa, não. Você pode passar muito tempo irritado com alguma coisa e aquilo se torna o seu dia e você acha que aquilo é normal e você não faz nada para trabalhar, mesmo recebendo ajuda. Então isso aí já vai se instalando o processo. E é aí que a gente tem que estar atento. Tudo bem, meu amigo? Joia. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Como tratar e prevenir o espiritismo, ou prevenir o vampirismo espírita? Há como curar o vampirismo espiritual, quem sabe até prevenir os casos? Sim, é possível. A literatura espírita explica que muitas vezes o espírito obsessor pode se afastar por conta própria,
quando não mais encontra meios de se alimentar das energias da pessoa que escolheu para esse fim. Entretanto, os processos mais complexos do parasitismo é preciso um tratamento espiritual mais profundo, como a utilização das reuniões de esclarecimento, chamada reuniões de desobsessão. Aplicação de passes e palestras de desobsessão são formas eficazes para interromper o vampirismo espiritual. Mas essa cura se inicia de dentro para fora. Mudanças de hábitos, prece e evangelho no lar são fundamentais para que qualquer tratamento possa dar certo. Entre os espíritos desencarnados, podemos encontrar todo tipo de vícios e necessidades que eles procuram satisfazer no plano material. Por isso, para prevenir o vampirismo espiritual, ou seja, evitar a afinidade com esse tipo de obsessor, é preciso manter uma rotina saudável, com boa alimentação e sem excessos. E assim, e ele deixa bem frisado aqui, além, claro, de vigiar os pensamentos. E aí, como conclusão, né, para a gente terminar, este conteúdo mostrou que os vampiros existem, mas não da forma como são mostrados na tela do cinema. O vampirismo espiritual é um processo comum, mas pode acontecer tanto de uma forma mais branda, de uma obsessão simples, ao longo do dia, como pode se transformar em uma obsessão grave, fascinação ou subjugação. Porém, não podemos culpar apenas os espíritos, tá? Isso aqui é importante, pessoal. A gente não pode só culpar os espíritos. Se eles chegaram até nós, é porque de alguma forma permitiram. Por isso temos que levar ao pé da letra quando Jesus diz orai e vigiai, tá? Isso é muito importante. Ah, porque às vezes a gente pode achar que é tudo, né? Tudo vem a nós, né? Mas nós estamos fazendo convite muitas vezes, né? O que será que nós estamos fazendo aí, né? Então, ficarmos atentos, tá? E assim terminamos. Eu vou encaminhar para vocês essas considerações aqui, que é de um blog, tá? Que se chama Conteúdo Espírita. Vampirismo na visão espírita, o que é, tipos, causas e sintomas. Esse a gente termina, tá? E aí nós vamos agora partir para o livro, para o capítulo 8, onde o Herculano Pires, ele traz essa questão do vampirismo, algumas partes importantes, mas ele frisa mais a questão sexual, tá? Então, como aqui no livro, o Herculano ele estava vendo essa questão do vampirismo apenas como um ponto, e na verdade o vampirismo abrange outros pontos, eu quis trazer um geral antes de a gente ir aqui para o nosso tema, para a gente entender um pouquinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se assustem com essas situações, porque nós estamos aqui para tentar buscar coisas, né? Vamos apenas refletir, se pudermos fazer algo que seja melhor, que acrescente alguma coisa boa para nós, com certeza a gente vai estar aí trazendo, se ligando a esse bem, né? Não há mal que dure para sempre, muito pelo contrário, tá? Nós estamos aqui para aprender, pessoal, essa é a nossa condição. Então vamos acreditar, exercitar a fé, fazer a nossa parte que é importante e com certeza as situações vão melhorando aí a cada um de nós. Então, semana que vem, então, nós iremos para o livro Mediunidade, voltaremos para o nosso livro de estudo, capítulo 8, Vampirismo, tá? Bom, tem um minuto aqui. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade, perguntem, mandem no privado, no grupo, da forma que vocês acharem melhor, tá? O importante é que nós possamos nos esclarecer para que a gente possa desenvolver, como foi falado no começo aqui, como nós falamos, questão da fé raciocinada, né? Isso é muito importante, né? Então, não é simplesmente crer, mas saber aquilo que está crendo, aquilo que está buscando, tá? Então, se tiverem dúvidas, algum ponto aí que ficou aberto, por favor, fiquem à vontade, perguntem, mandem carta, o que vocês acharem melhor, tá? Então é isso. Vamos terminar, teremos a segunda parte. Pedir para minha amiga querida Tati, se ela puder chamar outra reunião, e vamos encerrar aqui que falta um minuto, tá? Convido hoje todos convidados aí para participar. Então vamos elevar uma prece, vamos agradecer a Deus e a Jesus que nos ampara, que nos fortalece a caminhada.
agradecer aos bons espíritos, Frei Fabiano e toda essa pleiade de irmãos queridos que estão aqui a nos incentivar a seguirmos em frente. Vamos confiar nesse amor, desenvolver a nossa fé. Com certeza, o nosso esforço dará frutos a cada um de nós. Que tenhamos uma semana abençoada, de que Jesus nos fortaleça, para que tenhamos força e coragem no lide da nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livre